Boa tarde a todos, graças e paz. Estamos hoje com um jovem empreendedor. Jaziel, seja bem-vindo. Jaziel, em nome de Jesus, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado a todos que estão nos assistindo, nas lives. Estamos fazendo 2 lives aqui da Igreja Batista e do Impacto. O tema escolhido foi empreendedorismo, O nosso irmão Jaziel tem esse perfil de empreendedor. Já fazia muito tempo que eu estava conversando com meus amigos que eu queria uma conversa com o Jaziel e assim, meus amigos não puderam vir, aconteceu imprevisto, mas Deus sabe todas as coisas. O tema empreendedorismo, a base bíblica se encontra em Provérbios 16:3. A palavra do Senhor diz assim: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém. Vamos orar então para começar a conversa. Olha, Santo Deus e Pai amado, obrigada, Senhor, por essa tarde, pelas bênçãos que tu tem derramado sobre cada um de nós, Senhor, te damos graças. Venho te pedir, Senhor, pela vida de Jaziel, pela sua equipe, Senhor, por ele ser um jovem empreendedor, que tu possa estar fazendo crescer o seu empreendimento, Senhor, que tudo seja conforme a tua vontade, Senhor, para a tua glória, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Te damos graças por tudo, Senhor, pelas pessoas que estão nos assistindo, Senhor, que tu possa estar abençoando cada um, que vidas sejam alcançadas, Senhor. Obrigado pelos nossos projetos que tu tem concedido, Senhor, porque tudo que acontece é conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. O personagem escolhido dessa tarde, que tem tudo a ver, que foi o jovem empreendedor, foi José. José, ele foi um filho muito amado, por Jacó, era filho de Jacó e de Raquel. Então ele fez uma túnica colorida. Essa túnica colorida representava de que ele era um filho muito amado e que as promessas de Deus estavam com ele. E os irmãos tinham inveja dele. Então jogaram ele numa cisterna, depois venderam ele para os ismaelitas, e quem comprou ele foi Potifar, foi um oficial do rei, e ele começou a trabalhar para Potifar, cuidando das coisas dele, menos da mulher dele. Porém, a mulher de Potifar, ela queria que ele se deitasse com ela. E ele, como era um homem íntegro, reto e temente a Deus, ele não fez isso. Porém, ele foi mandado para a prisão, E lá na prisão, ele já começou a interpretar os sonhos daqueles prisioneiros que estavam junto com ele. Então, era um dom que ele tinha, de interpretações. Então, um certo dia, o faraó, o rei do Egito, ele teve um sonho. Ele sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E ele chamou todos aqueles adivinhadores daquele lugar, mas ninguém conseguiu decifrar. E um que estava preso com ele, que já tinha sido solto, um dos prisioneiros, disse: eu lembro de José, ele estava interpretando nosso sonho lá na prisão. Então o faraó mandou chamar ele, Aí José interpretou, ele disse que seria 7 anos de escassez e 7 anos de fartura. E o que José propôs? Ele disse: estoquem alimento, para que quando chegar nesse tempo de escassez, tenha comida para o povo se alimentar, para que eles não passem fome. Então, dito e feito, aconteceu isso, e vieram pessoas de outros lugares, inclusive o pai dele e os irmãos, que vieram, mas não conheceram ele pela primeira vez. Vieram pessoas de outros lugares e foi vendendo comida, foi trocando. Porém, chegou um momento em que os egípcios, eles começaram a trocar seus terrenos por comida, a escassez estava muito grande, e José acabou sendo... Ele foi um jovem empreendedor, a maioria das terras ficou para ele, para a família dele, porque depois ele chamou a família para morar lá com ele. Ele foi o governador do Egito, a segunda pessoa mais importante do que o faraó, o rei do Egito. Então, a gente vê que Deus estava com ele, Se Deus não estivesse com ele e ele não estivesse com Deus, porque nem sempre, Jaziel, o que a gente quer para a nossa vida é o que Deus quer, mas o certo é a gente querer o que Deus quer para a nossa vida. E como ele era um homem temente a Deus, então as coisas dele foi evoluindo, foi dando certo, E ele acabou trazendo depois a família dele para morar lá com ele, E ele viveu uma vida assim, ele foi temente a Deus, por isso que as coisas dele progrediram tanto, E eu lembrei agora, do jovem Jaziel, que às vezes a gente começa com o que a gente tem, da simplicidade, como José foi também. Porque ele estava lá no Egito, mas o Egito não era dele, ele tinha as raízes dele, ele se lembrava do que o pai dele tinha falado para ele. Então é muito importante que a gente jamais esqueça da nossa família, que é o nosso pilar, que é onde a gente começou, Porque tem gente que no meio do caminho se perde, porque já está no patamar muito
elevado. Então, é muito importante que a gente ande alinhado nos planos de Deus, porque os planos de Deus estavam com José a todo tempo. E eu lembro que quando eu comecei empreendimento, eu orei muito, né? Porque Deus tinha que estar à frente. Se Deus não tivesse na frente dos meus planos, não tinha dado certo. Então, hoje a conversa com o Gesiel, ele vai contar um pouco de como ele começou, né? A sua trajetória até chegar nos dias de hoje. E fique à vontade, se você quiser comentar sobre a história ou sobre já começar a sua história como um jovem empreendedor, fica à vontade. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Jaciel, também fundador da J Doces. Fico muito grato pelo convite, fiquei muito feliz mesmo de dar uma entrevista, falar com o pessoal, porque tem gente que acompanha a gente, nossa equipe, a J Doces, só que não conhece a história, né? Pode ter pessoas que viram a gente no começo, mas ainda não entendem. Então, foi um empreendimento que começou por causa de uma necessidade e que hoje em dia a gente vem enxergando oportunidades aqui na cidade e entregando nossos doces, nossos produtos, mas que também, além do produto, tem toda a questão do valor do que a gente agrega nos produtos e nas pessoas que trabalham com a gente. Isso sempre foi muito importante. Aí, para a gente tomar um rumo, queria saber se a gente começa primeiro falando da história, como foi a J Doces, se a gente começa falando um pouco sobre empreendedorismo. Né? Você falar do início, assim, por que Jaziel foi doces? Por que não foi salgado? Por que não foi coxinha? Por que não foi pastel? Por que não foi um mousse? Por que não foi um pudim? Por que foi doce? Tipo, você viu que tem uma necessidade bem famosa que pessoas não vendiam brigadeiro, não vendiam doces e... Não sei se você já tem um curso voltado para essa área, né, de alimentação. Aí você conta a faculdade que você fez para poder casar com todo esse seu pensamento. Fica à vontade. Então, vamos lá. Essa parte de quando eu escolhi o que vender já é um passo avançado. Para a maioria das pessoas porque o essencial é o que a gente vende, mas começou bem antes. Mas alguém tem uma ideia ou você vai ser? Não, eu escolhi assim. A J Doces mesmo começou na pandemia. No início da pandemia, eu estava estudando em Goiânia, mas eu sempre morei em Belém Formosa. Aí eu sempre vinha para cá todos os fins de semana, por causa da minha família, dos meus amigos. Então eu resolvi vir para cá de vez. Tinha de mais aula lá, já não tive estar em Goiânia. E quando cheguei aqui, eu vi o quê? Eu comecei a assistir muito vídeo, informações assim na internet, no YouTube. E eu sempre via meu irmão, minha mãe, eles liam muitos livros, sabe? E eu nunca tive aquela vontade. Só que nos vídeos que eu comecei a ver, eu vi que pessoas de sucesso, pessoas que prosperaram, eles gostavam muito de ler. Aí eu vi, não, eu tenho que adotar esse hábito para mim. Aí, como é que eu vou começar, né? Como que eu vou começar a ler? Começa pelo quê? Aí eu vi dicas de que a gente começar por temas que a gente gostava. Aí eu fui procurar livros, eu comecei a ver livros sobre a questão do espaço, da criação. Minha mãe sempre lia para mim, quando eu era mais novo, a Bíblia. Então, a Bíblia, eu não lia a Bíblia, mas eu ouvia ela. Escola dominical, tudo. Eu não tinha a prática de ler, mas tinha muito de ouvir. Aí eu comecei por livros que eu achava interessante, que me dava curiosidade. Aí com isso eu comecei a comprar livros para mim. Só que como eu não tinha nenhuma renda, e quando eu vim para cá, eu morava com a minha avó, eu comecei a terminar os livros de ler e não tinha mais o que ler. Aí eu fiz, como é que eu vou ter o dinheiro para comprar mais livros, porque eu gostava de ler. Aí eu fui e pensei, não, eu tenho que empreender, tenho que começar, eu posso vender alguma coisa para ganhar algum dinheiro. Aí eu vi que, desde mais novo, minha mãe sempre fazia bolos, ela tinha momentos que pegava eu e meu irmão, deixava a gente fazer o bolo, ela ficava só supervisionando, fazer brigadeiro, fazer os recheios, e eu sempre gostei muito disso. Aí eu comecei a pesquisar e eu vi que em outros estados, confeiteiros da região do sul, mais específico aí em Balneário Camboriú, eles empreendiam com doces. E foram coisas que deram muito certo, foram empreendimentos que deram muito certo. Aí eu disse, rapaz, eu acho que eu vou começar pelo brigadeiro. Aí eu comecei, isso na pandemia ainda, a assistir vídeos sobre empreender com os doces. Aí eu vi que era um caminho que podia dar certo. Aí eu vou começar a tentar aqui. Eu comecei a fazer o pessoal lá de casa, fazer o pessoal mais próximo, aí dava parentes, eles iam gostando. Nossa, foi se expandindo. Foi se expandindo. Aí eu tava com aquela coisa, eu quero conseguir algum emprego para fazer para comprar os livros. Aí eu fui conseguir um emprego como
o garçom lá na praia. Aí eu comecei a trabalhar, comecei a ajudar o meu dinheiro lá e depois de alguns meses eu comecei a fazer os doces. Aí eu comecei a vender lá mesmo. O pessoal ia almoçar, eu fazia algumas bandejinhas de brigadeiro. Tem até fotos desse tempo, quando eu comecei, das bandejinhas lá na praia. E o pessoal que almoçava, eu dava alguns doces. Eu passava alguns doces, dava para ele provar, depois eles queriam comprar. E ficava nisso. Só que aí chegou o quê? Um tempo que as aulas iam começar a voltar. Tinha essa coisa, eu tive que sair do emprego de garçom. Aí eu tive que sair, eu fiz, rapaz, mas os doces, como é que eu vou continuar? Aí eu falei, não, vou começar a vender, eu vou estudar lá os dias de semana e vou voltar para a Praia Formosa para vender no fim de semana. Aí ficou nisso, para responder a pergunta, a decisão dos doces veio disso, porque eu tinha visto um exemplo de empreendimento que deu certo, aí eu comecei a trazer os doces para cá. Aí foi muito difícil. Se vocês perguntarem como foi o meu primeiro dia de vendas, hoje em dia a gente tem os vendedores na praia, só que o negócio começou com eu vendendo. E meu primeiro dia de vendas eu vendi nada. Não vendi nada porque ninguém quis comprar, mas é porque eu estou falando com vocês aqui agora, só que eu sou uma pessoa que é muito vergonhosa. Do meu jeito eu sou bem vergonhoso, eu sou bem na minha. Então quando eu fiz os doces, eu comecei a pensar, né? Eu vendi o pessoal lá, o pessoal ia almoçar e comprava o doce como sobremesa. Só que aí eu fiz a bandeja de doce, eu desci, aí quando eu cheguei na praia, eu vi aquele monte de gente, eu cheguei na porta do restaurante e não consegui falar com ninguém. Eu dei as costas e voltei para casa, não vendi nenhum doce no dia. No outro dia, a mesma coisa, não, eu vou conseguir, eu vou ir novamente. Eu desci todo esse caminho a pé de casa, passava a ladeira, cheguei lá. Aí eu pensei em voltar de novo, fiz, não, eu tô nervoso, eu vou andar mais um pouquinho. Eu andei pela praia, até que eu conheci eu estava passando por canto que eu trabalhava, ia ver se eu via algum cliente lá, que eu já tinha conversado antes. E quando eu estava para descer lá, tinha um rapaz de uma moto, ele me chamou. Ele está vendendo alguma coisa aí? Não dava nem para ver os doces, era uma caixa que ficava fechada, eu só estava andando com ela. Aí eu fiz todo o brigadeiro, aí esse rapaz estava numa moto, ele era de pipa, se eu não me engano o nome dele é Marcos. Aí ele foi e comprou os doces. Aí, tá quantos doces? Eu falei o valor, ela vendia unitário na época, ele comprou. Aí ele falou, irmão, perguntou meu nome, como você tinha vendido aquilo já há um tempo. Eu falei, rapaz, isso aqui é praticamente o primeiro dia de vendas, porque ontem eu vim e voltei e não vendi nada. Aí ele foi e comprou lá vários doces, comprou mais alguns para levar para a mãe dele, e ele falou, isso que você está fazendo, continue, não pare, porque se você tiver a determinação de fazer, de vir até aqui, de estar começando a vender, tudo isso você já diferencia de várias pessoas que não têm a vontade e a coragem de fazer isso. E eu estava me achando totalmente um fracassado e não conseguia falar com ninguém. Aí aquilo ali foi muito revigorante. Aí eu ficou alguns doces lá, ficou várias bandejinhas. Quando eu desci para o restaurante, dei de cara com uma mesa que eu tinha atendido há algumas semanas, e eles compraram todos os meus doces de uma vez. Para quem não tinha vendido um dia, vendeu todos os outros em 5 minutos, foi muito bom, fiquei muito feliz. Aí com isso eu comecei a realmente dar um foco mais nesse trabalho. E bom, aí você começou lá na cozinha da sua casa? Isso, comecei na cozinha de casa mesmo. Hoje em dia a cozinha é separada, mas eu comecei na cozinha de casa. Expulsava todo mundo, porque não podia ter cabelo nem nada, tinha que fazer todo um processo na cozinha para manter higiene e ninguém pisava lá enquanto eu estava fazendo as coisas. Aí antes era menos tempo que eu passava, então era tudo bem eu fazer isso. Aí com o tempo foi aumentando a produção, eu tive que começar a pensar em um espaço para só os doces. Que bom. Você falou um negócio muito interessante que começou tudo na pandemia, né? Onde a gente começou a pensar, refletir, onde muita gente pensou também, né? Porque assim, a gente sabe que muita gente tem talento, tem um dom, só que aí não coloca em prática, né? Às vezes precisa chegar em um momento de escassez mesmo para poder ver uma necessidade, como suprir aquela necessidade, né? Você falou um negócio bem importante. E assim, eu vi que a sua cozinha agora está organizada, está uma cozinha chique. Às vezes, quando você posta vídeo, as pessoas podem pensar assim, nossa, desenho tá top, mas não sabem o que você passou para poder chegar até onde chegou agora e aonde vai chegar, né? Que a gente sabe que quando é uma pessoa esforçada, corre atrás, as coisas dão certo. E eu fiz até umas perguntas aqui, assim como já da dificuldade que você passou, sim, né?